Bem-vindos ao mundo restrito. Hoje vamos mergulhar na Ilha de Páscoa, um lugar onde o passado não apenas dorme, mas guarda segredos aterrorizantes. Por séculos, os gigantes de pedra, os Moai, observaram o Pacífico em um silêncio inquietante. Seus rostos desgastados parecem esconder uma verdade que a humanidade não está pronta para encarar. Mas agora, a tecnologia de ponta forçou esses guardiões a revelarem o que jaz sob seus pés. Prepare-se para desenterrar o que a história tentou manter enterrado. Mais do que apenas cabeças. Essas figuras Moai, criadas à mão há mais de 1000 anos, têm intrigado exploradores, historiadores e cientistas. Quem as construiu? Por que foram posicionadas aqui, em um dos territórios mais remotos da Terra e, indiscutivelmente, a questão mais importante de todas? O que jaz sob elas? Recentemente, tais perguntas tomaram um rumo assustador. Pesquisadores usaram inteligência artificial de ponta para escanear a ilha com detalhes sem precedentes, removendo a lama e a pedra sem levantar uma pá. A tecnologia revelou mais do que simplesmente torsos enterrados e esculturas perdidas. Ela revelou cavernas seladas com precisão matemática, símbolos gravados profundamente na rocha vulcânica e padrões que parecem sussurrar avisos através do tempo. As descobertas abalaram a comunidade arqueológica e provocaram uma tempestade de discussões online. Os Moais são evidência de uma catástrofe antiga, guardiões de algo enterrado de propósito, ou contém sabedoria que nosso mundo atual não está preparado para enfrentar? Bem-vindo ao enigma que a IA acaba de reabrir. Os segredos escondidos sob os Moai da Ilha de Páscoa. A maioria das pessoas associa a Ilha de Páscoa a enormes cabeças de pedra espalhadas pelas montanhas, como antigos vigias. Por décadas, livros didáticos, filmes e até cartões postais retrataram os Moai como nada mais do que gigantescas esculturas em forma de crânio fincadas no chão. Mas a verdade é muito mais estranha e muito maior. No início do século XX, arqueólogos começaram a notar algo incomum. As cabeças não estavam simplesmente assentadas na superfície. Com cada deslizamento de terra e um pouco de erosão, vislumbres de torsos de pedra alongados emergiram. Eventualmente, escavações meticulosas revelaram que os Moai são estátuas de corpo inteiro, algumas com mais de 9 metros de altura e pesando mais de 80 toneladas. As cabeças eram apenas a ponta do iceberg, literalmente. Mesmo com essas revelações, os enigmas se aprofundaram. Como foi possível esculpir, transportar e enterrar figuras tão maciças? Por que tantas delas foram propositalmente enterradas profundamente no solo, como se para ocultar mais do que revelavam? Por anos, escavações tradicionais forneceram fragmentos de soluções, mas nada completo. E assim que parecia que o mistério havia chegado ao fim, a IA entrou em cena. Com olhos de computador olhando para a Terra, os pesquisadores descobriram características que nenhuma mão humana jamais havia tocado. Essas estátuas não eram apenas monumentos, eram marcadores, eram mensagens. E por trás da superfície, sua narrativa estava apenas começando. Por gerações, os arqueólogos confiaram no mesmo método trabalhoso: cavar um pouco, documentar um pouco e esperar que o solo exponha gradualmente seus segredos ao longo do tempo. No entanto, na Ilha de Páscoa, essa técnica causou complicações significativas. Os Moai são mais do que apenas frágeis. Eles são sagrados. Escavá-los à mão arrisca destruir as estátuas, perturbar solos de sepultamento e talvez enfurecer a cultura indígena Rapa Nui da ilha, que considera essas figuras como protetores sobrenaturais. Você não pode simplesmente balançar uma picareta e esperar o melhor. Adicione a isso o solo vulcânico da ilha, o clima flutuante e séculos de erosão. E você tem um dos problemas arqueológicos mais difíceis do planeta. Por décadas, os especialistas foram obrigados a aceitar partes da verdade, nunca o quadro completo. A revolução tecnológica. Foi então que a tecnologia entrou. Em 2025, uma equipe colaborativa de acadêmicos e pesquisadores particulares percebeu que precisavam de um meio para ver sob a superfície sem quebrá-la. Radar de penetração no solo, lidar montado em drones e imagens multiespectrais foram implantados em toda a ilha, gerando gigabytes de dados brutos. No entanto, dados brutos sozinhos são caóticos. Camadas de densidade do solo,
ruído geológico e inúmeras anormalidades entraram na inteligência artificial. Usando poderosos algoritmos de aprendizado profundo, a IA filtrou cada camada enterrada, detectando padrões que os humanos não conseguem ver. Ela processou em dias o que os humanos levariam décadas para analisar, e foi aí que as coisas mudaram. Os Moai não eram simplesmente estátuas. Eles eram portais para algo enterrado e possivelmente selado de propósito por mais de 1000 anos. A equipe de estudo ficou surpresa quando a IA completou um escaneamento completo pela primeira vez. Sob os Moai, os dados revelaram formas que estavam longe de ser naturais. Não eram meramente blocos de pedra enterrados sob milênios de terra. Eram deliberados. Os algoritmos detectaram vazios subterrâneos, bolsões de espaço vazio que variavam em forma de geométrica a túnel sob as esculturas. Um escaneamento revelou uma característica em forma de espiral que se assemelhava a uma escada descendo para baixo. Outro identificou o que parecia ser uma câmara trancada, com um contorno muito exato para ser outra coisa, senão feito pelo homem. Ainda mais surpreendentes foram as marcações ocultas. Usando fotografia multiespectral, a IA descobriu esculturas gravadas nos torsos enterrados, que eram invisíveis a olho nu após milênios subterrâneos. Algumas pareciam ser espirais e motivos solares, enquanto outras eram símbolos bizarros que não se encaixavam nos padrões polinésios estabelecidos. Eram decorativas, religiosas ou avisos para as gerações futuras? Ninguém podia dizer com certeza. Mas a IA não parou por aí. Ao cruzar referências de registros arqueológicos mundiais, ela começou a comparar essas descobertas com padrões encontrados em outros locais antigos, como monumentos megalíticos, câmaras de sepultamento e cartas estelares. Os resultados indicaram algo extraordinário. Essas esculturas não eram aleatórias. Elas seguiam padrões de alinhamento baseados em fenômenos celestiais, como eclipses e solstícios. De repente, os Moai eram mais do que simplesmente guardiões de pedra silenciosos. Eles faziam parte de um sistema maciço, em parte cerimônia, metade mensagem gravado na própria ilha. Pela primeira vez, os arqueólogos sabiam que não estavam simplesmente cavando o passado. Eles poderiam estar olhando para um aviso deixado por alguém que sabia de algo que há muito esquecemos. Os símbolos gravados. À medida que os escaneamentos progrediam, a história esculpida nos Moai se tornava mais estranha. Sob análise multiespectral, escritos fracos em torsos e costas que estavam enterrados no solo por séculos começaram a brilhar. Para a visão desarmada, eram cicatrizes invisíveis do tempo. Para a IA, eram símbolos propositais gravados com intenção. Alguns se assemelhavam a petróglifos polinésios, com espirais, explosões solares e padrões de ondas relacionados ao oceano e às estrelas. Outros eram perturbadoramente alienígenas, com caracteres irregulares que desafiavam a classificação. Não eram simplesmente decorações. Sua colocação era proposital, quase matemática, com esculturas a quilômetros de distância. Um tema recorrente saltou à vista, uma sucessão de ondas quebrando sobre uma única figura. Alguns pesquisadores interpretaram isso como um conto de inundação, uma lembrança de um antigo tsunami que pode ter devastado a ilha. Outros viram isso como um mapa celestial, representando os movimentos do Sol e da Lua ao longo das estações. A descoberta mais estranha foi como certos símbolos se alinhavam quando plotados digitalmente. Quando a IA sobrepôs suas colocações, as marcações se assemelhavam a uma constelação. Seria este um guia para os céus, um calendário cosmológico ou um aviso baseado em eventos astronômicos que moldaram a vida do povo Rapa Nui? O aspecto desconcertante não era simplesmente o mistério dos símbolos, mas sua consistência. Os mesmos desenhos aparecem em vários Moai espalhados pela ilha, como se tivessem sido esculpidos em pedra e estivessem esperando para serem lidos anos depois. O que estava sendo guardado? Se os Moai eram simplesmente monumentos ancestrais, por que se dar a tanto trabalho? Por que enterrar suas mensagens tão profundamente que apenas a tecnologia avançada, 1000 anos depois, poderia revelá-las? A escultura despertou um pensamento aterrorizante. As esculturas estavam se comunicando conosco o tempo todo, mas não conseguíamos ouvir. Se as esculturas escondidas deixaram os arqueólogos nervosos, as câmaras fechadas sob os Moai os levaram à incredulidade completa. Os escaneamentos de IA revelaram não apenas bolsões ocos, mas também arquitetura proposital, com vazios cortados com precisão gravados profundamente na terra vulcânica. Os algoritmos identificaram câmaras geométricas
simétricas, sob pelo menos 7 estátuas, cavernas retangulares, pouco maiores do que um pequeno cômodo, localizadas logo abaixo dos gigantes de pedra. Em um caso, um padrão em espiral apareceu, assemelhando-se a uma escadaria descendo para a terra antes de parar abruptamente, cercada por lajes sólidas. Outra imagem retratava placas de pedra em camadas empilhadas como uma tampa, como se estivesse protegendo ou aprisionando algo por baixo. A precisão da engenharia surpreendeu os especialistas. Como uma sociedade sem ferramentas de metal esculpiu vazios tão limpos? E por que se dar a tanto trabalho apenas para enterrá-los sob toneladas de pedra? Ainda mais assustador era o fato de que essas câmaras eram completamente inacessíveis. Não havia entradas ou túneis que levassem a elas, pelo menos não visíveis de cima. Era como se os Moai fossem feitos para serem guardiões, plantados propositalmente para vigiar o que quer que estivesse por baixo. A especulação surgiu rapidamente. Seriam estas câmaras de sepultamento para líderes lendários? Cofres rituais para armazenar relíquias sagradas? Ou foram projetadas para conter algo perigoso, algo que os Rapa Nui nunca quiseram que fosse descoberto? As perguntas não respondidas representaram um problema para os pesquisadores. Eles deveriam escavar e arriscar perturbar um solo sagrado, ou as câmaras deveriam permanecer intocadas, seladas como seus arquitetos pretendiam? Independentemente disso, a revelação transformou os Moai de monumentos silenciosos em participantes de uma história maior e mais sombria. Não eram simplesmente estátuas em uma ilha, eram cadeados, e alguém, há muito tempo, queria que esses cadeados permanecessem fechados. Teorias sombrias. Quando os escaneamentos revelaram cômodos, esculturas e espaços selados, a pergunta se tornou inevitável. Por quê? E é aqui que as teorias começaram a mudar de inquietantes para aterrorizantes. A interpretação mais óbvia é que os Moai representam a memória. Alguns arqueólogos acreditam que as marcações semelhantes a inundações se referem a uma calamidade antiga, como um tsunami, explosão vulcânica ou grande tempestade. Afinal, a ilha é vulcânica e as calamidades teriam sido uma constante na vida de Rapa Nui. Nesta interpretação, os Moai eram avisos, marcadores de pedra colocados em áreas marcadas pela tragédia para informar as gerações futuras que isso já ocorreu antes e acontecerá novamente. Mas a noção que recebeu mais atenção é significativamente mais sombria: a hipótese de contenção. Essa teoria implica que os Moai não estavam apenas comemorando seus ancestrais, mas também preservando algo: os cômodos, as lajes, o enterro intencional de estátuas de corpo inteiro. Tudo isso poderia indicar a sensação de que algo terrível tinha que permanecer subterrâneo, algo que não deveria ser perturbado. Para os cientistas ortodoxos, isso soa como sensacionalismo. Mesmo estudiosos respeitáveis reconhecem que o esforço necessário para esculpir, enterrar e selar esses locais vai muito além do simples cerimonial. A doutora Helena Cruz, uma proeminente arqueóloga chilena, afirmou categoricamente: a perfeição desses fechamentos não foi aleatória. Alguém queria que eles fossem fechados permanentemente. Até mesmo pesquisadores experientes ficaram assustados com tais declarações. Porque se os Moai foram projetados como cadeados, a pergunta seguinte é arrepiante: o que exatamente eles estavam trancando? O frenesi da internet. Quando as descobertas se tornaram públicas, o enigma dos Moai irrompeu para além da arqueologia e para o pandemônio da internet. Em poucas horas, hashtags como #MoaiSecrets e Easter Island AI estavam em alta globalmente. O TikTok enlouqueceu com vídeos curtos e assustadores, panorâmicas lentas de filmagens de drones misturadas com música sinistra, legendas questionando o que eles enterraram aqui e por quê. Um vídeo alegando que as estátuas estavam guardando um portão para o submundo recebeu dezenas de milhões de visualizações em apenas alguns dias. YouTubers especializados em enigmas e teorias da conspiração entraram em ação quase imediatamente. Vídeos com nomes como Moai Decodificado, A Humanidade Foi Avisada e Prisão Alienígena Antiga sob a Ilha de Páscoa tiveram milhões de visualizações. Arqueólogos de poltrona iniciaram vastas conversas no Reddit, ligando a localização das estátuas a linhas de falha, padrões de tsunami e até contos de inundações antigas.
Alguns usuários compararam as incomuns esculturas de ondas em uma estátua a imagens de Atlântida, mitologia suméria do dilúvio e a inundação bíblica, sugerindo que a Ilha de Páscoa serviu como uma estação de retransmissão cultural para avisos transmitidos por civilizações desaparecidas. A discussão não se limitou à especulação acadêmica ou a especulações malucas. Ela se espalhou rapidamente pela cultura popular, com os moais se tornando memes virais. Da noite para o dia, as esculturas se tornaram símbolos do apocalipse, sobrevivência e segredos antigos, aparecendo em piadas, fotos de reação e até mesmo em esforços de marketing. Nem tudo foi bem-vindo. Vozes indígenas se manifestaram contra o sensacionalismo, lembrando ao mundo que os moais são sagrados. Os estudiosos se preocupam que o entusiasmo possa abafar as verdadeiras descobertas em ondas de imaginação. Mas na era da internet, o mistério se espalha mais rápido do que a verdade, e este tinha tudo o que as pessoas queriam: monumentos antigos, câmaras seladas e uma assustadora sensação do desconhecido. O futuro da arqueologia. As descobertas da Ilha de Páscoa chocaram o mundo, mas também marcaram um momento decisivo na arqueologia. Por séculos, o campo foi definido por escavações meticulosas. Cada artefato, cada camada de terra exigia anos de escavação e catalogação. No entanto, com a inteligência artificial na vanguarda, o processo está sendo reconstruído. A IA não se cansa. Ela não ignora detalhes ocultos em massas de dados. Ela pode processar imagens que levariam décadas para os humanos entenderem, detectando buracos, alinhamentos e anomalias que são imperceptíveis a olho nu. O projeto Moai demonstrou isso. Edifícios inteiros escondidos, selados por gerações, foram revelados sem que uma única pedra fosse movida. As ramificações são imensas. Se a IA pode revelar tanto em uma pequena ilha vulcânica no Pacífico, o que ela descobriria sob os desertos do Egito, as selvas da Amazônia ou as ruínas da Mesopotâmia? Projetos também estão em andamento em locais como Göbekli Tepe e Angkor Wat, com escaneamentos semelhantes esperados para mostrar estruturas que nunca imaginamos. Alguns especialistas se referem a essa transformação como a segunda renascença, um renascimento da descoberta em que os algoritmos, e não as pás, lideram o caminho. A IA nos deu a chave, mas o que ela destrancou? Os Moai não são apenas estátuas, são mensagens e estão gritando mais alto do que nunca. O que torna essas descobertas tão aterrorizantes não é a tecnologia, mas a lembrança de que há capítulos da história humana que foram intencionalmente selados. O povo Rapa Nui gravou um significado na pedra que resistiu a séculos de esquecimento. Agora, quase 1000 anos depois, ele retorna para nos desafiar. Esses monumentos eram guias para o céu, avisos de catástrofes ou cadeados para manter algo perigoso sob a terra. A verdade completa pode estar para sempre oculta. Os Moai continuam sendo guardiões de um mistério, revelando apenas o suficiente para nos deixar obcecados. Mas uma coisa é certa: se a Ilha de Páscoa escondia tanto sob o solo que outros tesouros sombrios estão esperando para serem desenterrados em desertos e selvas ao redor do mundo, se você tem coragem de encarar o que a história tentou esconder, inscreva-se no Mundo Restrito. Ative o sino para não perder nenhuma investigação e deixe seu like se você acredita que o passado ainda tem segredos a nos revelar. Comente abaixo. O que você acha que os Moai estão guardando? Junte-se a nós enquanto desvendamos os mistérios mais sombrios da humanidade.